Vamos lá. A primeira é Vai ver. do Marcos. Está me ouvindo, Carole? Tô Beleza? ouvindo, ó. Vou abrir aqui para todo Tá. mundo ouvir o barulhão. Vamos lá. A primeira é do Marcos. Ele direcionou aqui para mim a pergunta. Ele falou o seguinte: Andréa, você enxerga que o método Kanban será a chave de virada para que os times cheguem no tão falado Business Agility? Falta de fato o entendimento pleno de fluxo e Lean, mesmo para quem atua somente com Scrum? Vamos só. Vamos lá. A pergunta, né? Gostei, começamos bem, É, né? Marcos. Gostei. Vamos lá, eu vou falar aqui um pouquinho, aí você complementa, Carole. Uhum. Gente, quando a gente fala de business agility, a gente está falando da terceira onda, né, de agilidade. Só para a gente contextualizar, e eu não sei até que ponto todo mundo que está aí presente se situa no contexto, né? A primeira onda, a gente fala de agilidade a nível de times, né? Que foi a primeira grande onda, com todo o conjunto que a gente tem de métodos, técnicas, ferramentas para atuar com agilidade a nível de time. A segunda onda é o ágil em escala, né? Então, beleza, a gente aprendeu como trabalhar com agilidade a nível de time, como é que a gente escala isso, como é que a gente coloca mais times trabalhando em conjunto para desenvolver talvez uma solução mais complexa, né? E aí vem mais um conjunto de métodos, ferramentas, técnicas que a gente chama de ágil em escala. E agora a terceira onda, né, que é a agilidade de negócios, o business agility, que aí é onde se encaixa a pergunta do Marcos, né? Marcos, assim, o business agility, ele envolve várias perspectivas, né? Envolve questões de liderança, de inovação, estratégia, toda a parte de engenharia, né? Tudo que a gente fala de métodos processuais, métodos de trabalho, como também DevOps. Então, sim, eu vejo o método Kanban como um facilitador, né? Assim, eu não posso afirmar que o método Kanban sozinho vai ajudar a gente em questões de agilidade de negócio. Sim, ele é uma ferramenta muito poderosa, por questões de visualização da cadeia de valor, né? Quando a gente trabalha com Business Agility, um ponto fundamental é a gente enxergar a cadeia de valor da organização, né? E não enxergar só departamentos isolados, né? Como a gente tem o hábito de enxergar. Então, não existe mais, por exemplo, TI, né? Tecnologia isolada de marketing, de venda, de legal, de financial. Então, a visão de cadeia de valor vai ajudar muito a gente nesse sentido, a seguir uma jornada aí de business agility, que é o que você fala na segunda parte da tua pergunta, né? O entendimento aí de fluxo e Lean. Então, eu diria que sim, é uma ferramenta, e só para complementar, você pergunta, né, mesmo para quem atua somente com Scrum. Sim, porque a gente pode trabalhar com Business Agility, né, quando a gente fala das equipes de desenvolvimento, a gente usa o método Kanban, mais uma vez, para facilitar a visualização de fluxo de valor, né, principalmente upstream, e você pode ter as equipes de desenvolvimento utilizando Scrum. Né, nada impede, uma coisa não inviabiliza a outra. Assim, resumidamente, essa seria a minha resposta. Carole? André, concordo com tudo. Não, não, eu adorei a explicação, né, das três ondas. Assim, na essência do Kanban, desde o início, né, ele vem do Don Renshaw e do David Under, eles sempre falavam muito da cadeia de valor. Eu sei que ficou muito famoso pelo método Kanban, né, que a ideia de, né, entende o fluxo do teu time, deixa isso visível, limita o work in progress, é magnífico, porque mesmo sem entender as nuances da lei de Little, isso já melhora a vida para a Sim. gente nos times. Uhum. Mas desde o início, o David Anderson está sempre tentando subir mais o nível. Então, Sim. se você ler o primeiro livro dele e os seguintes, você vê que Isso. ele está almejando o business agility já há muito tempo. Então, Sim. eu concordo com a pergunta Ele do Marcos. fala, ele fala de Bem Kanban em escala colocado. já no livro É, de Kanban, né? Ele tem um sim, capítulo sim. específico para isso, Que é interessante, especificamente. né, que os livros eles saem com a tua experiência prática de 10 anos atrás, né? Mas a vivência dele Uhum. já estava apontando, putz, isso aqui Sim, vai muito além, sim, que é o sim, que é o que o mercado agora está vivendo. sim, exatamente. Não, boa pergunta. Beleza, obrigada, Marcos. A próxima é da Mariana Servino. Ela pergunta qual a melhor granularidade dos itens de trabalho para acompanhar o fluxo. E aí, Carole? Boa pergunta.
Isso depende do teu time, tá? O importante é ser a mesma granularidade para um fluxo, tá? Que nem uma parede de Kanban e você tem nela tarefa, bug, história, feature, MVP, épico, é muito confuso. Você numa parede tem que ter, se possível, só um nível. Fica muito mais fácil de ler. Tem paredes que você consegue botar 2 níveis, ela fica um pouquinho mais complexa. Mas num CFD tem que ser um nível somente. Tá? O mais comum em times ágeis é a história do usuário. Tem times que já estão mais maduros e trabalham com tarefa, mas é uma tarefa já mais robusta, não é muito pequenininha, tudo bem. Tá? Mas o mais comum são boas Só histórias dos acrescent... usuários, pequenas. Isso, eu ia acrescentar isso, né? Assim, boas histórias de usuário, Uhum. exatamente, né? Seguir algumas técnicas aí como o Invest, né? Para a gente ter realmente histórias que sejam independentes, que entreguem valor de forma isolada. E aí esse nível, né, de granularidade é um acordo do time, né? Porque não tem receita de bolo, né? A gente segue essas técnicas e tenta encontrar o ideal para o time, de maneira que a gente tenha uma vazão contínua, né, de entrega. Se eu estou na dúvida, eu sempre vou para o mais granular possível. Isso. Prefere o tamanho 2 ou 5? 2. O tamanho 2 ou 1? 1. Na dúvida, eu vou para o menor tamanho possível e depois, se o time quiser subir um pouquinho, o time sobe. Isso. Obrigada, Mariana. E a próxima aqui é da Paula Calef. Ela coloca: recentemente abandonei o acompanhamento de lead time em contextos de times que fazem discovery e delivery. O que você acha sobre isso? Cheguei à conclusão que apenas o cycle time faz sentido manter acompanhamento. Faz sentido? Boa pergunta. Em Discovery é outra conversa. Discovery eu concordo muito assim que o que é o lead time de Discovery? Não faz muito sentido. Lead time para delivery faz mais sentido. Talvez o Discovery, desde que eu, digamos que eu tenha uma ideia maravilhosa. Quanto tempo você leva até testar essa ideia? Talvez tenha um lead time, mas como a ideia é muito nebulosa, não sei. Lead time delivery é muito mais simples, porque você tem uma tarefa, uma user story para medir. Para medir só o cycle time, eu diria que não, tem que ser a combinação das duas, tá? É a mesma questão da garrafa de whisky. Se eu tiver um cycle time muito bom, tá? Que a cada dia sai uma garrafa de whisky do meu bar, mas o meu bar cabe 500 garrafas de whisky, o lead time de cada uma delas vai ser muito ruim. Você está com um cycle time lindo, maravilhoso, mas um lead time lento. E quem pediu aquela uma garrafa de whisky vai ficar esperando, né? Com 12 garrafas são 2 anos, vai ficar esperando 10 anos. Então, não, a gente tem que pensar nos dois, no lead time e no cycle time. O que acontece é que muitas vezes quando a gente faz melhoria no sistema e melhoria no Kanban, você acaba melhorando os dois. Então, tem uma simplificação até da comunidade que a gente fala lead time, cycle time, às vezes misturado uma com a outra, que geralmente não tem problema, porque se você melhorou uma, geralmente você está melhorando a outra também. Mas são dois parâmetros distintos. André, eu queria até ouvir tua opinião disso também. Agora eu vou plagiar você. É a mesma também, Carol. Eu realmente não tenho nada a acrescentar na tua fala. Eu tenho uma para compartilhar que eu trabalhei com o Jazz Humble, tá? E o Jazz Humble, quando ele escreveu a definição de continuous delivery, ele também concorda com a gente, André, de lead time e cycle time. E a definição de continuous delivery, ele até colocou the software development practice that foster deliveries faster and more often. Ele decidiu colocar os dois. Faster é o lead time, que eu estou entregando um lead time melhor, e com maior frequência, que é o melhor tempo de cycle time. E aí é só importante, desculpa, Carol, reforçar o conceito de cycle time que você está utilizando, né? Porque o conceito de cycle time tem dois significados bastante conhecidos no mercado, né? O que você usa é essa frequência, né, da entrega. Que é o mesmo do continuous delivery, frequência de Isso. entregas mais rápidas e com maior frequência. Tá? Então, para mim, o mais rápido é lead time menor entre entregas consecutivas. Cycle time é o tempo menor entre entregas, isso. E mais frequência é o cycle time. Exato. Excelente pergunta.
Beleza, obrigada, Paula. A Graziella, ela também pergunta aqui sobre a questão do tamanho da tarefa, mas ela leva para uma outra direção. Ela fala que o tamanho da tarefa pode influenciar diretamente no lead time, correto? Correto. Exemplo, tamanho da garrafa, podemos desapegar disso? Como avaliar essas variações? Eu vou dar aqui os meus 2 centavos. Eu acho, assim, o que mais influencia, obviamente, assim, como o Carol já reforçou, a gente precisa trabalhar para ter, para que os itens sejam o tamanho deles seja o menor possível, né, considerando o contexto que a gente está trabalhando. Mas eu diria que o que mais afeta o lead time não é o tamanho dos itens, tá? Mas sim os gargalos, as filas, os tempos de espera. Né? Quando a gente mede o lead time, né, o lead time ele considera tanto o tempo que o item, né, está sendo trabalhado no fluxo de trabalho, que é o touch time, como também o tempo que o item não está sendo trabalhado. Então, o tempo que ele está engargado, que ele está enfileirado, né, que ele está esperando por alguma ação, ou uma ação dentro do sistema ou fora do sistema. Né? E há vários estudos, né, que comprovam que o tempo que ele fica em espera é muito maior do que o tempo realmente que ele está sendo trabalhado. Assim, é assustador, né, os números. Chegar a 60%, 70% do lead time ser tempos de espera, dependendo do contexto que a gente está. Então, eu diria que é muito mais importante a gente se preocupar com esses aspectos de fila e gargalo, né, mantendo a boa prática dos itens serem pequenos. André, tu deu uma dica maravilhosa de gestão, tá? Que eu levei muitos anos para chegar nessa conclusão. Quando eu comecei a ser gestor, eu fazia muito gestão das pessoas e das tarefas que elas tinham que fazer. Depois eu falei, não, eu vou fazer a gestão dos trabalhos que as pessoas têm que fazer. Aí quando eu amadureci, eu falei, não, eu tenho que fazer a gestão da fila antes do trabalho chegar para as pessoas. Tá? Então essa é a maior dica do gestor, em vez de focar em melhorar o tempo que as pessoas estão trabalhando, faz uma gestão boa da fila. É o exemplo do sushi, tá? Do temaki lá esperando na fila, que se levou 36 minutos ou 6. Uhum. E o CFD vai te mostrar isso com muita clareza, né? Desde que você tenha feito CFD. Corretamente aí aquele passo anterior de mapear direitinho as etapas do fluxo de trabalho. Aliás, no livro eu deixei um CFD to do, doing, done, para ser muito simples para você entender, para depois, quando você quiser e precisar, adicionar as outras etapas do Kanban. Tá? De propósito, não botei um CFD cheio de fases, que aí complica, na minha visão, desnecessariamente. E outro motivo também é que você tem que pensar na melhoria global. Tá? Então, pensa no doing como uma coisa só e tenta buscar a melhoria dele. Depois você usa a ferramenta, que a ferramenta está toda colorida para você, depois você busca esses gargalos internos do teu sistema, mas começa melhorando o todo antes. E cuidado com melhoria local, que nem eu mostrei naquela foto que eu fiz. Isso. Obrigada, Graziella. O Marlo pergunta como balancear as iniciativas normais e as iniciativas rompe-filas para que o time siga entregando. Um exemplo do Expedite, né? Eu acho que é. E como valorar o impacto das rompe-filas, que eu acho que é Expedite isso, no planificado, no planejado. Exato. Tá, eu vou dar uma solução, capacidade do time. Decide, 80% da minha capacidade é para o standard e 20% é para os rompe-filas. Se vier muito rompe-fila, faz uma filinha dos rompe-filas. Tá? Mas decide com capacidade, que aí não tem dúvida. Senão o exemplo do restaurante sushi, se chegam 50 pessoas e pedem temaki, quem pediu combinado vai esperar para sempre. Tá? Não pode ser. Então tem que ter decide pela capacidade da célula de trabalho. E é um processo empírico, né, Carole? Assim, você começa com algum valor e vai acompanhando e vai ajustando à medida que você vai entendendo melhor a capacidade do time. Aliás, o que a Andrea falou é o que está no livro de Kanban, né? É exatamente isso. Como é que você decide o limite do IP? É um processo empírico. Exato. Começa com e vai ajustando. Exatamente. É legal ver isso, André, que agora você tem a parte teórica, né? Como você traduziu o livro, você sabe que a teoria está lá, e você tem a parte prática também de estar usando isso há vários anos. Sim.
Beleza, vamos aqui para a próxima. O Rubens José Rosa, ele pergunta como que tratar as dependências das atividades, uma vez não está explícito as dependências entre elas, pois conforme as dependências mudam o IP e todos os outros parâmetros do sistema. É. Vai lá, Carola. Essa é a parte que é a não fluxo de processo. Essa é a parte mais de análise. Na parte das histórias do usuário, que elas sejam invest, né? O I é de independente para evitar esse problema. Ou então você vai antes da história do usuário e vai lá na linha Inception, que aí você resolve e decide em que ordem você vai fazer as features para que isso não aconteça, tá? Essa é a parte que não está relacionada ao fluxo, e que uma boa Inception antes, um bom PBB é Product Backlog Building do nosso Fábio Aguiar, também outro brasileiro, isso ajuda muito, tá? Tem outras perspectivas além de melhoria processual e fluxo. Sim, concordo. Obrigada, Rubens. O Tiago pergunta, na experiência de vocês, demandas que são descartadas no decorrer do fluxo, seja por questões técnicas ou de negócio, não chegando até o estágio de DON, permanecem no CFD ou vocês descartam esse item do CFD também? Eu deixo, tá? No CFD, porque o CFD vai contar a história do que realmente aconteceu. Mas se você simplesmente descarta o item, você está tirando aí a possibilidade de entender melhor o que está acontecendo, principalmente se isso acontece com bastante recorrência. Essa seria a minha sugestão. Não, concordo. Deixa no CFD, mas também no SECAM tem informação textual. Eu vou te dar um exemplo no CFD. Você está na sprint 10. Na sprint 10, você tira do escopo 2 histórias e coloca no escopo 2 histórias. A linha de escopo continua igual, mas teve uma baita informação ali que eu tirei 2 e botei 2. Então, escreve textualmente, bota uma setinha no PowerPoint de alguma ferramenta e diz, saíram as 2 histórias relacionadas à segurança, mas entraram as 2 relacionadas ao relatório que o CEO queria. Boa análise. Isso. Obrigada, Thiago. Anderson pergunta, essa eu vou deixar para você, Carol. Por onde começar a ensinar CFD para times de desenvolvimento? Lê o livro. Olha, fala aí. Eu vou te dar a dica. Não faz com garrafa de uísque, que vai ser... Né, eu já tentei, não dá, não vale a pena. Mas faz com garrafa de Heineken pequenininha, faz uma sessão prática, 12 garrafas, 4 copos e brinca com isso. Tá, brincadeira à parte. Faz uma sessão, monta um bar com garrafa d'água e copinho de café. E traz o teu time e faz isso. É muito bom. E um dia você faz com 2 garrafas d'água, no dia seguinte você faz com 6, no dia seguinte o IP é de 1. E mede e faz o CFD dessas garrafas. Tu vai ver que o time, mesmo sem entender a teoria, ele vai falar, nossa, a gente ficou muito mais eficiente quando a gente limitou o IP. É contra-intuitivo, tá? A questão do WIP e limitar o WIP. Por isso que é importante dar o tempo e achar alguma atividade lúdica. Por isso que eu gostei dessa do whisky, que né, não é tão lúdico assim, mas uma forma mais fácil das pessoas entenderem esse conceito que não é facilmente compreensível. Boa. O Lucas Fimiani pergunta quanto tempo de trabalho do time vocês consideram uma amostra razoável para a tomada de decisão utilizando o lead time, cycle time e WIP? E aí, André, quero ver a tua resposta. Quer ver? Olha, eu diria que 1 mês. Tá? Se você está trabalhando com Scrum, né, com sprint de 2 semanas, então você vai ter aí 2 sprints, que já vai te dar bastante informação. E se você não estiver usando o Scrum, estiver usando o fluxo contínuo, né, iterationless, 1 mês é um período bom também. Assim, você vai ter uma quantidade de dados, assim, você já vai ver comportamentos recorrentes. Né? Eu acho que menos que isso você pode tomar decisões precipitadas. Concordo, era meu filho também, é lá pelo sprint 3 ou 4. A 1 você está carregando coisa ainda da 0, a 2 ainda está ali meio confusa com a 1 que veio coisa da 0. Pela 3 e a 4 começa a olhar os números que eles vão estabilizar. Vou começar a conversar com você, né? Os números vão estar te dizendo algo. Isso.
Mas uma coisa importante é a questão da sprint zero também, tá? Bota um ponto final na sprint zero. Cuidado para isso não virar desculpa do time que eu estou fazendo a tarefa de infra, de sprint zero e teus números Boa. ficam todos confusos. Outra coisa, eu não coloco as coisas da sprint zero no meu CFD. Isso é tarefa de setup, não é história do usuário. Senão você fica com o CFD com 2 tipos de item, tá? Foi uma pergunta que já perguntaram aqui, se não me engano, a Mariana. Boa, boa. Carol, agora uma específica para você, do Rodrigo Caetano. Ele pergunta, nas tuas experiências, qual seria o maior gerador de gargalos em times? Muitas pessoas que trabalham com Kanban colocam que grande parte ocorre por dependências externas e não diretamente por problemas dos times. Qual a sua opinião? Concordo. O maior gargalo ele vem de fora. É interessante que o Scrum, por que é tão importante o papel do Scrum Master? É que ele protege o time contra essas interferências que vêm de fora. Você vai até entender a minha carreira. Eu adoro fluxo. E por que o livro que eu acabei focando mais foi o de Inception? Eu adorava o fluxo, proteger o time. E eu acabei me tocando que eu tinha que ir para as Inceptions para entender, para arredondar o trabalho, para não ter interferência, porque a interferência vinha de fora. Então, o que você está sentindo, provavelmente, é que muitos de nós, eu era desenvolvedor também, não sei se tu é desenvolvedor, muitos de nós que desenvolvemos sentimos, putz, só deixa eu trabalhar, não interfere que a coisa vai bem. Mas esse, infelizmente, não interfere, ele não acontece. É muito difícil alinhar as pessoas. Quando estão alinhadas, ninguém interfere, mas até conseguir alinhar é difícil. Isso. Beleza, o Alexandre Ferraz fala o seguinte, eu li o artigo sobre a terceira onda e concordo com a Andrea que o mercado caminha para isso. No entanto, vocês não acham que deveríamos surfar um pouco mais a primeira onda, no sentido de entendermos os detalhes de práticas dos princípios, entender o que é flow, entender os relatórios? Acho que esse olhar mais crítico e minucioso para os detalhes são importantes para surfarmos ondas maiores. O que vocês acham? Alexandre, eu concordo contigo. Eu concordo bastante contigo. Inclusive, tem uma frase para quem eu estudo e tenho muita experiência com o SAFe, né? Que é enfim, é um framework aí de ágil em escala bem polêmico, né? No mercado. Não vou entrar no mérito disso, mas tem uma frase que agora eu não me recordo a pessoa que escreveu, mas lá no site do SAFe eles colocam isso, que eu acho fantástico, para essa tua pergunta aqui, que é we can't scale crap code. A gente não consegue escalar código ruim. Então, assim, todos os problemas que a gente tiver a nível de time, em relação ao mindset, princípios, valores, ágeis, lean, toda a parte de enfim, engenharia, DevOps, a gente vai, num contexto de ágil em escala, isso vai ficar ainda mais crítico, né? Então, sim, o caminho ideal seria a gente ter times rodando redondo, né? Ágil antes de escalar. Infelizmente, a gente não tem essa opção, né? Em alguns contextos que a gente trabalha. Mas, mais uma vez, sim, concordo contigo. Andréia, acabei de me lembrar que a gente não tirou a foto do grupo, hein? Eu falei que ia pegar uma cerveja para a gente tirar uma foto. Eu achei que a gente ia tirar no final. Não, e quem está querendo isso aí? Quem está sendo sair? Nossa, nem me liguei. Vamos parar Quer para tirar tirar uma foto? agora? Pessoal, eu pedi para quem quiser aparecer na foto, abre a câmera, que aí o Zoom coloca o vídeo na frente, a gente tira uma foto do grupo, depois a gente continua, tá? E, bom, vamos lá fazer a janela aberta, senão eu vou me perder. E quem tirar print aí, depois compartilha, tá? Que eu vou estar com o copo na mão aqui, ó. Quer dizer, o copo não sai direito, né? Ó. Com essa imagem de fundo, ele não sai direito. Bom, sai com a latinha, cara. Também não aparece latinha, não. Aqui, ó. Mais ou menos, né? Pessoal, Parece um brinde aí. Muito obrigado aí pela participação. Muito legal contar sempre com a nossa comunidade maravilhosa. Então, André, se quiser, continuamos as perguntas. Desculpa a gente não poder falar no 1 a 1. Quem quiser ficar, a gente bate um papo depois, tá? Tem mais pergunta aí, André? Tem sim. Então, vamos lá, o Wagner Amaral pergunta, sabemos que para quem ainda não conhece, não utiliza o CFD como ferramenta de análise de fluxo, ele pode assustar.
E se você não souber como encontrar as informações, ele se torna complexo. Vocês têm alguma dica de como nós podemos começar a introduzir a utilização dessa ferramenta sem sustos? E aí, Carol? Eu vou te falar da minha experiência, tá? Eu adoro o número, adoro essa matemática de projeto e me assustava as ferramentas, porque automaticamente elas te dão informação e era muita informação. Eu só perdi o susto quando eu fui para o quadro. E eu desenhei o CFD, eu tinha um Kanban e do lado eu fazia o CFD do que estava acontecendo para o resultado da Inception. A Inception, lá, tantas histórias tinham que ser entregues, eu comecei a fazer o CFD no quadro, à mão. Depois de fazer à mão, aliás, esse foi até um motivo que no livro, a última página, eu botei um CFD para você construir à mão, para você ver como é que é e colorir. Depois de fazer à mão, aí eu fui para o Excel. E no Excel eu exportava da ferramenta, não vou falar o nome da ferramenta, mas eu exportava e botava tudo junto como to-do. Aí eu fazia to-do do Indano, porque é muito mais fácil entender o to-do do Indano e você pensa na melhoria global. Aí depois de ter ele no Excel, aí sim eu olhava para a ferramenta, mas eu olhava para um mais simplificado no Excel, do to-do do Indano, e o da ferramenta que era todo colorido. Tá? Então, as ferramentas realmente me assustaram muito, porque era muita informação. Como desenvolvedor, eu sei que é fácil tirar esses números das ferramentas e gerar os gráficos. Né? Você bota lá a fórmula de gerar o gráfico, ele gera um gráfico lindo, maravilhoso, todo colorido, mas não adianta ser todo colorido se a gente não consegue interpretar. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, e falando do método Kanban, tá? Eu geralmente, assim, na minha fala, eu tô falando mais, eu geralmente tô colocando um fluxo de trabalho, então eu tô quebrando o doing nas etapas, né? Diferente do que da proposta do Carol aí, de uma visão mais simples. Então, só para vocês entenderem o contexto, né? Então, assim, falando do método Kanban, o que eu diria é que, assim, a própria proposta do método é de uma mudança evolucionária, né? Da gente ir fazendo alterações no sistema aos poucos, à medida que a gente vai entendendo o sistema. Então, seguindo a proposta, que até fez parte da apresentação do Carole, né? De primeiramente a gente ter uma gestão visual do sistema, né? Seja qual ele for. Então, a gente está lá no contexto, a gente não tem nenhum quadro, né? Seja ele físico ou eletrônico, que represente o nosso sistema. Então, primeiro a gente vai fazer essa gestão visual, né? Desde que essa gestão visual ela realmente represente fielmente como o time está trabalhando, naturalmente, só da gente colocar uma gestão visual, o time já vai começar a perceber os problemas no sistema, né? Vai ficar realmente visível, né? Gargalo, os momentos de espera no fluxo de trabalho. Então, se a gente faz esse passo a passo, o CFD ele é mais uma representação, né? Ele vai estar colocando de uma maneira gráfica o que está acontecendo no decorrer do tempo, mas que o time está vendo ali no quadro. Tá? Mais uma vez, eu gosto muito mais de quadro físico, mas está cada vez mais difícil, né? A gente usa quadro físico, é tudo cada vez mais remoto, né? O físico está ali, né, na frente de todo mundo, de fácil acesso, mas beleza, assim, mesmo em quadro eletrônico, o time vai estar acompanhando, o time vai estar vendo isso. Então, eu acredito que nesse contexto, né, que a gente vai implementando essas coisas aos poucos, quando chegar o CFD, não vai ser um susto para o time, porque ele vai ser uma representação do que está acontecendo, que o time já vem visualizando. Excelente. E outra dica é constrói desde o início, tá? De repente apresentar um CFD é assustador, mas assim, se no dia da sprint 0 para 1 você mostrar que não levantou nada, e da 1 para 2 levantou uma coisa, e ali, opa, aí começou 3, aí fica mais fácil do time entender. Sim, sim. Vamos lá, Josana pergunta, é interessante ter itens de manutenção corretiva junto com uma nova feature ou resolvê-los separados? Hoje tem uma visão que muitas vezes bugs contribui para gargalo na execução. É a conversa da classe de serviço e pensar na capacidade para os itens expedite, que talvez sejam bugs. É exatamente aquilo. Duas classes de serviço. Acho que não vale a pena ter um CFD de bug, mas vale a pena você decidir, tá, se meu time tem, vamos lá, são
botar aqui 8 pessoas desenvolvedoras e elas pareiam sempre, 3 pares WIP do trabalho standard em feature é 3 e o WIP daquela dupla que trabalha no bug é 1. Está decidido a capacidade do time. 25% cuida de bug sempre. Não tem nenhum bug? Ajuda com feature. Tem vários bugs? Essa é a capacidade do time. Somente uma dupla está lidando com bug. O problema está resolvido. Tem bug que está ficando velho aqui. Vamos fazer uma reunião e rever. Precisamos mudar a capacidade do time? Se for mudar a capacidade do time, aí você avisa para quem está esperando as features que fala, olha, lembra aquele MVP que eu te dar em 2 meses? As coisas mudaram aqui. O time anterior, ou sei lá por qual motivo, agora tem muito bug e pediram para mudar a capacidade do time. Não vai levar mais 2, vai levar 4. Excelente. O Lucas Fimiani faz mais uma pergunta aqui. Na experiência de vocês, depois de efetuar algumas mudanças empíricas no time, quanto tempo é necessário esperar para os resultados das ações surtirem um efeito sólido e confiável nas métricas? Essa é tua, André. Sólido e confiável, falei. Aí é comigo, né? Ai, gente, vamos lá, né? A gente colocou 1 mês para o gráfico, né, começar a te apresentar informações para te ajudar na tomada de decisão. Tá? Para você começar a ver os efeitos, eu diminuiria o tempo. Eu colocaria 2 semanas. Tá? A partir do momento que você insere, né, uma mudança, agora veja, eu estou falando essa dica no contexto de uma mudança pequena, tá? Estou falando de você mudar várias coisas no sistema, até porque você não vai conseguir identificar quais aquelas mudanças que você fez atuou realmente no resultado que você está tendo no final, né? Então, eu estou falando aqui numa perspectiva de mudanças de interferências pequenas no sistema, né? Justamente para você ver o resultado disso o mais rápido possível. Né? Mais uma vez, naquela ideia de experimentação. Então, quanto menor for essa interferência, você vai conseguir ver de maneira mais rápida o resultado dessa interferência na tua entrega. Uma ressalva, isso. tá? Tanto a Andrea quanto eu, a Andrea está trabalhando na Accenture, eu trabalho na Falter, que são 2 empresas de consultorias. Geralmente a gente está trabalhando com empresas grandes, os clientes são grandes, com situações complexas. No nosso contexto, 1 mês, 2 meses é aceitável. Se você é de uma empresa pequena, uma startup, talvez 2 meses seja uma eternidade, tá? Então, traduz isso para o seu contexto, tá? É isso aí. Boa, boa. O Marcos perguntou, tem muito bug? Operation and Delivery Review. Qualidade faz parte da receita de sucesso do livro do David. Eu não entendi. Não sei se é uma pergunta, se é uma afirmação, Marcos. Parece uma afirmação, aquela build quality in, né? Que a qualidade tem que fazer parte do processo. Não evita criar muito bug, né? Se está tendo muito bug aqui, melhora. Entendi. Build quality in. Imagino que seja isso. Isso mesmo. Boa, Marcos, isso mesmo. Não, bom lembrete aí pra gente. Né? Para todo mundo que está se preocupando com muito bug, muita coisa expedite, o problema está em outro lugar, né? Não é do fluxo em si. E sim, a qualidade faz parte da receita de sucesso do livro. Ele fala bastante sobre isso. Bem, assim, aqui no chat não tem mais perguntas. Então, pessoal, eu vou fazer aqui um unmute all. Quem quiser bater papo, conversar. Tá todo mundo desmutado agora. Agora pegou todo mundo de surpresa. Agora é vida boa. Assim que é bom. Eu vou dar oi aqui, Sandrinha, Mariana. Oi. Pois é. Quem quiser falar alguma coisa, dá um recado. Também. Eu acho que eu adorei. Parabéns, Carol, e parabéns, Dea. Eu acho que o grande desafio, assim, eu tenho algum tempo já, venho coletando algumas métricas, acompanhando algumas coisas, não consegui, como é que eu posso dizer, aplicar nada, fazer nenhuma melhoria ainda, né? Mas o grande desafio é fazer com que os times acreditem nos números. E, assim,
estejam lá acompanhando mesmo, e, sabe? Porque eu acho que a maior dificuldade é essa, assim, por enquanto. Né? Fazer com que eles confiem que os números, de fato, vai trazer uma melhoria lá na frente. Assim, os números muitas vezes assustam justamente porque eles estão, assim, eles te entregam, né? Assim, se você tiver de problema no sistema, os números vão te entregar. Então, isso, infelizmente, muitas vezes é fonte de falha, né, na nossa implementação. A gente quer ajustar, mas dependendo, mais uma vez, infelizmente, do contexto que você está, as pessoas não lidam bem com isso, né? Porque os problemas vão estar todos lá escancarados. Então, beleza, sai da linha de percepção, né? Sai da linha de percepção para quantitativamente estar aqui. E agora, né? O que a gente faz? É mais fácil um projeto novo começando do zero, que você desde o início ele é transparente e mostra os números, tá? Se é alguma coisa que já está em andamento, às vezes é muito desconfortável, de repente levanta a coberta e mostra os números. Também acho. Também acho. Deixa eu fazer, Wagner, aqui. Primeiramente, agradecer pelo conteúdo. De fato, estava esperando, estava ansioso por um material desse, o Carole. Valeu, Verdade, né? Todo mundo sempre falou sobre o CFD. A pergunta que eu fiz, ela tem história por trás dela. Para vocês saberem de onde que veio, né? A pergunta do como mostrar sem assustar, né? Eu sempre levei várias visões diferentes das mesmas informações. Então, por exemplo, eu gosto de usar o gráfico de dispersão para falar sobre lead time. Eu gosto de gráfico de colunas ali com uma linha de movimentação, né, de média para throughput. Sim. E isso tudo a gente meio que tem já em um gráfico só, que é o CFD. Mas é difícil você convencer as pessoas que todas as informações estão ali. Estão ali, né? Ele é difícil começar a passar a reguinha. Né? Exatamente. Pega a reguinha, pega ali, isso daqui é o seu IP, esse daqui é o lead time, se você pegar o pontinho aqui com esse pontinho. Então ele é mais difícil de compreensão para quem só olha ele ali, né? Mas eu gostei do que você falou de ser interativo, né? Você e a Andrea comentou também, né? De fazer aos poucos, eu achei massa. Ótima dica. Aí você vai vendo a crescente, né? Você vai vendo as modificações e isso vai refletindo a realidade. E aí realmente a pergunta é para quando você já tem uma amostra grande de informações que você quer trazer, você está entrando num contexto que já existe. Você já tem uma amostra grande ali, sei lá, de 20 semanas, que você quer colocar no CFD para mostrar para a galera. É isso que assusta. Então, eu não sei se a gente poderia substituir num primeiro momento por algum outro tipo de gráfico de visualização antes de entrar no CFD. O que vocês acham? Pergunta capciosa, hein? Não era boa, não. Eu acho que na tua pergunta já tinha resposta, assim, que é esses outros gráficos, o que mostra a barra com o tempo em cada uma delas, é de mais fácil leitura, né? Outro que mostra o cycle time com os pontinhos, né? Ele é de mais fácil leitura, mas acaba sendo muito gráfico, né? Manter todos eles é muita coisa. Usa o que fizer sentido no momento, tá? Se eu vou para o CFD, eu sempre tenho que explicar antes o que é o CFD. Esse é o ônus do CFD, tá? O CFD, às vezes, ele é muito, por exemplo, na Photo Word, as pessoas do projeto, todos conhecem o CFD, é muito bom para trocar informação. Mas ele está no contexto de todo mundo sabe o que é o CFD. Aí você está num time, o time sabe o que é CFD, você vai dar um report para a CIO e a CIO não sabe, você vai ter que primeiro explicar o que é o CFD para depois dar o report. Esse é o ônus do CFD. Exato. Perfeito. Eu acrescentaria aí, Wagner, você fazer assim aquela mesma dica que o Carole deu, né, de colocar uma análise, né, de não apresentar o gráfico sozinho. Eu imagino que você já tenha feito isso, mas é só um reforço assim de você explicar considerando exemplos, como palavra boa para usar. Exemplos que façam sentido, sabe, para o público que você está apresentando. Né? Se você conseguir mapear o que está acontecendo no CFD
com o que acontece no ambiente real, né? Olha, isso aqui no CFD aconteceu assim, lembra aquela data que aconteceu isso no projeto, lembra aquele gargalo que a gente teve, aquele problema, né? Então, usar esses exemplos, porque, mais uma vez, o CFD ele vai estar representando, né, o que aconteceu no dia a dia, né? Como é que você mostra usando esses exemplos do que aconteceu no dia a dia. Contar uma historinha, né, por trás da imagem. Isso, Muito bom. storytelling. Muito bom. Muito obrigado. Valeu, show de bola. Valeu, Wagner, eu agradeço. E uma coisa que eu acho bem legal e que a gente devia também desde o começo, digo pelo meu caso, né, que eu trabalho pelo lado de negócios, que ao final eles não estão muito interessados nisso e o que eles querem é a entrega e quanto traz de retorno. E quando você não consegue mostrar isso, eles falam, mas por quê? Mas por que o time está lento? Então, se desde o princípio você já começa a mostrar e traz essas ferramentas e traz os gráficos, você não só mostra o retorno, como também mostra, olha, o time é assim e tem o porquê ele ser dessa maneira e tem porquê passar essas coisas. Agora, se você já, no final, vai só para justificar, falar, esse número não me interessa, eu quero saber quando que eles terminam, me entregam e o negócio me traz dinheiro. O resto, me dá no mesmo. É muita função no Scrum, é o Scrum Master, né? Que eu gosto de falar assim, eu não era um bom gerente de projeto, mas eu acho que era ótimo Scrum Master, tá? E antigamente era confundido os dois cargos. O que eu sempre fiz muito bem, que aliás acabaram virando os livros. Era o foco nas pessoas sempre em primeiro lugar, por isso que eu gosto de retrospectivo, vou focar nas pessoas. Putz, eu queria defender o time, a primeira coisa que eu fazia era limitar o IP. No que você limita o IP, o time parece que é muito mais eficiente do que ele é. É só uma mágica que você fez de limitar o IP, o time está trabalhando a mesma quantidade, só que ele entrega muito mais rápido. É uma coisa tão simples de limitar o IP. E o meu passo seguinte vai para as Inceptions, alinham antes para não ter essa bagunça durante o jogo. Então faz a Inception, o jogo está bem definido, limita o IP e faz uma retrospectiva. Aí qualquer problema complexo ou complicado fica mais tranquilo. Sim, é verdade. Manda um beijo para tua esposa. Sim. Eu falei com ela, vou contar a tua história aqui do uísque, que você deu minhas garrafas de uísque lá que eu fiquei bravo. Ela deu mesmo pro primo. Na segunda eu falei, tá, para com isso. Tem bourbon aí também, ou Carole, não? Tinha por causa do Sabá. O Rafael Sabá gosta muito de bourbon. Aí uma vez eu botei um bourbon bom lá em casa. Mas eu preferi o single malt. Eu parei com isso agora. Agora eu dei uma reduzida. Boa. Vocês estavam falando sobre a questão das histórias. Eu acho que em um ponto a Andrea falou de algo importante. A gente tá para prosear mesmo, né, Carol? Sim. Então, no momento prosa aí, pessoal. Aliás, quem quiser sair, já quero agradecer a participação, tá? Quem tiver que sair, pode sair. A gente está na prosa aqui total, pessoal, tá? Obrigada. Muito obrigado pela participação. Obrigada. Quem estiver aqui, não se acanhe. A gente não está anotando qual nome saiu aqui da nossa tela. Sim. Lista de presença. Lista de chamada. A Andrea falou um ponto importante que eu estou sofrendo hoje, por exemplo, num contexto de um time bem específico aqui. Não vou revelar que é sacanagem o nome do cliente, mas é o problema da história mal escrita, que eu acho que a Andrea ela falou em um momento, né? Que não só o tamanho do bet, né, o tamanho do item importa, como também a senioridade do seu PO envolve diretamente a capacidade produtiva do time. Sim. Isso eu estou sentindo na pele, porque, assim, realmente interfere. Se você tem algo que é aquele negócio que tem só o título e um Ctrl+C, Ctrl+V do título na descrição, cara, você vai levar uma eternidade, vai descobrir um monte de coisa no meio do caminho, vai descobrir dependência, vai descobrir release que você tinha que ter prestado atenção de outra equipe antes de fazer entrega. Enfim, é uma zona. Então, a qualidade tem que estar no fluxo inteiro, né? Fluxo inteiro. A gente tem que ter qualidade na escrita das histórias também. Infelizmente, a gente tem muitos problemas crônicos, né, na parte de documentação, quando a gente fala de agilidade, por falta ainda de
assim, má interpretações, né? Assim, de confundir documentação enxuta com o que o time muitas vezes recebe, como você acabou de citar, né? De um título e, enfim, uma descrição sucinta, né? Que não é suficiente. Então, o que significa realmente uma documentação enxuta, né? E o que a gente precisa ter de outras variáveis que funcionam para a gente conseguir trabalhar com a documentação enxuta, né? Então, você precisa ter um time maduro, você precisa ter um conhecimento funcional compartilhado no time, né? Para você ter a comunicação que te ajuda, que ela anda em conjunto com a própria documentação. Então, as pessoas esquecem, né, de avaliar esses outros. Coloca só uma documentação lá, pífia e espera que o time de desenvolvimento continue a entregar na mesma qualidade, né? Assim, tem mágica, né? Então, Wagner, eu tenho alguns times, por exemplo, que a descrição contida dentro daquela história é bem mínima, mas que eu tenho um time, por exemplo, que está trabalhando antecipadamente, então eu não tenho necessidade de ter algo muito extenso, porque o meu épico foi suficientemente detalhado numa etapa de discovery. Então, quando aquilo passou para refinamento, aquilo é só uma fatia daquela minha ideia ou daquela minha hipótese que eu já fui levantando dados. Então, eu tenho uma ideia, uma hipótese, e como o time participa disso, a gente não vê necessidade de ser extremamente documentado em nível de história de usuário. Não, perfeito. Então, a senioridade, eu acho que realmente afeta. Agora, a descrição contida ali, eu não sei se ela infere tanto na qualidade da saída. Desde que tem esse trabalho anterior. Isso. Perfeito. Eu acho que o cenário é ligeiramente diferente, mas concordo contigo, viu, Paula? Total. Eu acho que às vezes coisa demais também mais atrapalha do que ajuda. Porque daí você dá várias interpretações para a mesma história ali, né? Então, tem tanta coisa aqui, cara, que eu acho que é isso. Mas eu acho que o ponto é realmente isso que você falou, né? Se o discovery foi bom, se a conversa já aconteceu antes, aí a galera já tá alinhada, já sabe. Cara, eu sei exatamente, foi esse ponto aqui é aquele que a gente discutiu lá. Consegue fazer a associação. Não é o caso. Mas eu concordo contigo. Eu fiquei com a dúvida. Teve a famosa guerra de produtos, né? Que você, não estava descrito no card. Mas você queria verde? Você podia ter perguntado? Não está descrito. Pois é. Seus. Não, e a dúvida ficou, o Product Owner, ele está longe desse time? Eu digo porque eu, no meu caso, se eu pudesse, eu dormiria na casa do meu time. Então, qualquer coisa que ele tiver que me perguntar, pergunte. Qualquer dúvida, está o chat, está o Messenger, está o telefone. Liga, pergunta, manda mensagem. Então, qualquer dúvida que se tiver, a gente tira. No dia a dia. Tem alguém gritando então, aí. Assim, eu, assim... É que eu acho que tem uma boa product às vezes, quando eu owner, escuto, né? Eu, às vezes, quando escuto assim, essas alternativas, essas coisas que acontecem, eu falo, gente, mas o PO não está na sala? O PO não está na célula? Sim. Deixa eu ver, só se ele não tá aqui, né? Que... Eu acabei de perder o emprego. Tá assistindo. A gente tá tendo ótimos exemplos, né? Bom time, boa PO. Não sabe. Não, mas é exatamente isso. Eu acho que é a falta de presença e você precisa conhecer do seu produto de ponta a ponta, né? E é por isso que a senioridade que eu falei é isso, né? Você ser um PO sênior não é olhar só para o seu time, né? Você tem que olhar para o mercado e saber. Você tem que conhecer o seu cliente, não o seu time, né? Claro. Os dois, na verdade, né? Obviamente, né? Mas é delicado. Mas também pode que ele não saiba, né? Porque tem, eu vejo todos os anos, eu vejo produtos diferentes. Eu não conheço todos os produtos que eu vejo. E quando eu não sei, eu falo, gente, eu não tenho a mais remota ideia do que vocês estão perguntando. Vamos perguntar para quem é o dono do produto, que alguém é o dono do dono do dono. Então, gerência, vem aqui, a gente está com uma dúvida nisso. Para que vocês precisam desse negócio? É isso aí. Esse é o vou comportamento esperado. Sênior não tem a ver com a idade, não. Tem a ver com a boa vontade. Tá? Postura, né? Essa é a questão do sênior. Não é que às vezes a gente acha que sênior só tem a ver com a idade da pessoa pior, não. Tem a ver com a boa vontade de ajudar o time a entender o mercado e alcançar o sucesso.
Exatamente. E, Carole, Manda aí. curiosidade. Agora você fechou o ciclo, né? O que eu quero dizer com isso? Começou com Inception, retrospectiva, o sprint e CFD. Qual que é o próximo plano aí agora? Você pode dar um spoiler pra gente aí? Essa quarentena rendeu frutos. Eu tô já umas 4 semanas desde que acabou o sprint a sprint no CFD. No CFD não, o CFD era mais curtinho, né? Então esse aí foi rápido. No retrospectivas, é que nem desenvolvedor, né? Só falta 10%. Eu tô nos 10% do Fun Retrospectives há um mês já. E o PBB, né? E o PBB também, ele tá redondo. Assim, o trabalho que o Fábio Aguiar fez, assim, é impressionante, assim, eu fico muito feliz de ver saindo do Brasil, né? Olha que legal, né? O Fábio lá de Belém, o que ele escreveu no PBB, a visão que ele teve de toda essa leitura, eu comparo com várias pessoas de fora do Brasil, assim, é impressionante como o Fábio simplificou esse conceito que é tão difícil de ler as pessoas sobre o backlog. Então, o PBB depois de retrospectivas vai ser o de PBB. Eba! Ô, Carole. Oi. Aqui é a Erika falando de Brasília. Oi, Erika, já tô com medo, viu? Mais olha uma aí. vez, já tô. Eu já tinha folheado o digital e apesar de não ser Scrum Master, hoje eu sou facilitadora. Eu tô na minha segunda, e hoje eu tô na minha segunda remota, viu? LI remota. Que diferença, né? Eu tô remoto há várias semanas. Desafio. E a falta do abraço no final, não tem? Tchau, acabou. Todo mundo comemorando, tchau. Eu fico pulando aqui no meu escritório aqui, eu fico pulando e as pessoas rindo do outro lado. Eu digo, gente, eu tô fazendo igual eu faria se eu tivesse presencial. Então, me deixem. E as pessoas riem, mas, nossa, assim, o que eu queria dizer é que hoje foi um desafio. Hoje eu fiz era para ter sido na sexta, não deu, eu fiz hoje uma reunião de nivelamento de ferramentas. A ideia era essa, né? Uma reunião de nivelamento de ferramentas. Eu recebi um PO que eu não estava esperando. Eu não estava esperando por isso. Ele foi muito resistente. Eu não esperava isso. E aí, no final, acabou que eu acho que a gente conseguiu contornar e ele achando que não havia necessidade, aquelas coisas. Ai, que difícil que foi, mas agora acho que a gente vai amanhã. Então, amanhã a gente começa. Mas o que eu queria te dizer não era isso, era que o interessante de enxergar... Hoje eu ouvi da Scrum Master do time, ela ainda não tinha tido a oportunidade de participar de nenhuma LI, e ela falou para esse grupo, né, que estava ali reunido, ela falando que tinha uma ansiedade muito grande, expectativa muito grande em participar, porque ela imaginava o quanto isso seria produtivo para o trabalho. E ela relacionando isso com o papel dela de Scrum Master. E eu vendo agora essa explicação, eu peguei do meio, aliás, já do final, aqui já das perguntas, mas e folheando novamente aqui o impresso, eu realmente percebi o quanto é importante, né? A responsabilidade aqui da Leanception em relação ao futuro do desenvolvimento. Sim. Eu acho que essa relação é realmente muito intrínseca e reforça realmente a importância, né? É que, usando um termo de futebol, a bola vem redonda, né? Muito mais fácil fazer o gol, você tá ali parado, a bola vem redondinha e ainda tira o goleiro, assim, facilita muito, tá? E digo mais, essa foi a minha necessidade do PBB também, que você faz uma Inception linda, maravilhosa, ali o MVP a nível das features, e de repente tu esbarra num desafio de não ter umas boas histórias do usuário, que às vezes eu esbarrava com isso. Falei, putz, mas que desperdício. Aí, né, vem o Fábio Aguiar e falou, não, Carol, deixa eu te mostrar como é que eu estou fazendo depois da Inception. Então, e a gente vai se ajudando, a gente vai complementando, né? Que nem as dicas que várias pessoas que já deram, né? Meu time roda bem assim, mas eu como PO, eu participo. Aí, né? É bom trabalhar num time que vai bem, né? E não é tão difícil, né? Bora lá, né? As práticas são simples. O melhor é boa intenção, foco nas pessoas e são várias coisas simples. Se não atrapalhar, a gente vai bem. Desapego. Se o povo pratica o desapego, tudo é mais fácil.
Essa é a minha... Desapegar é palavra de Érica, viu? Desapegar. Desapega. Eu gostei do budismo, né? Muito bom. E aí, gente, quem mais vai fazer declamar uma poesia? Vou só agradecer aí para você e para a Andrea. Obrigado pelo material, com certeza vai ser muito valioso aqui, cara. Eu vou ter que ir nessa, mas show de bola, parabéns pelo Obrigada, trabalho. Wagner, prazer te conhecer. Muito obrigado. Igualmente. Espero te ver galera, pessoalmente em breve. Aliás, opa, todo mundo, com né? certeza. A gente vai ficar na dívida, né? Quando voltarem os eventos presenciais, a gente se encontra. Hein? Exatamente. Show de bola. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, Wagner. Tchau. Pessoal, diga aí. Só abrindo um parênteses. Já tem uma previsão do treinamento da Sprint? Então, tá falando com a Mari, tá? A Mari ela já rodou algumas vezes. Que eu vou te falar? Eu sou muito... a palavra não é cri-cri, mas eu acho que para abrir um treinamento público, ele tem que estar já bem redondo. Tá? Redondo, né? A Mari já rodou algumas vezes, ela gostou. Eu falei, ela está rodando mais algumas vezes ainda dentro da empresa dela e de empresas de clientes para arredondar mais para abrir, tá? Eu estou pedindo para ela abrir, tá? Ela vai abrir. Na semana 5. Estou terminando na semana 5. Excelente, amigo. Parabéns. Obrigado. Mérito meu e da Mari aí. Mari arrasou. Mari arrasou, né? Já mandei mensagem para ela. Quando eu comecei, estava terminando a teoria, eu já mandei mensagem para ela no LinkedIn. Pelo amor de Deus. Então, gente, sendo honesto, né? Rodando uma Lean Inception, depois sendo Agile Coach ou consultor ágil no time que tá a Mari, que delícia, né? Mari, o que você acha disso? A gente ia trocando ideia e indo. Mas é impressionante. Por isso que tá André, que também tem muita gente boa no Brasil. E é legal que eu sei que com o tempo, né, eu fiquei mais sênior agora no sentido literal da palavra de sênior, mas o conhecimento está conosco, independente da senioridade da idade. Isso é só uma ilusão, tá? É muita gente boa e a nossa troca é maravilhosa. Eu aprendo um pouco com umas pessoas sêniores que eu já conhecia, mas muito com as pessoas mais jovens que a gente está trocando ideia sempre. E a nossa comunidade no Brasil é maravilhosa, tá? Graças a Deus sou conectado com o Brasil, com essa comunidade, que a gente troca muito conhecimento de uma forma muito aberta. E eu sou muito feliz que com essa pandemia eu consigo daqui poder ficar com vocês, porque aqui não tem a mesma comunidade. Então, uma vez por ano eu viajava para o Brasil para conseguir ter essa troca. E agora estou feliz que com esse monte de conversa que estamos tendo aqui, gente, eu estou feliz. Das 6 horas eu falo, gente, acabou o expediente, já são 7 horas no Brasil, está começando a conversa, eu tenho que estar lá. Agora vai começar, né? É interessante, né? Essa é a parte boa da pandemia. A interação nos eventos, agora a gente está conectado sempre. E agora falta o livro em espanhol, porque eu já tenho daqui presente para umas 20 pessoas já tenho pré-comprado 20. Valeu. Só traduzir. Não, tá indo. O Antônio Gaiardo já tá firme. Por favor, avisa, hein? Não, você. Paulo, eu tenho uma... Diga. Paulo, eu tenho uma pergunta sobre a editora Caroli. Opa! Lá no teu site você comenta algumas coisas que a gente faz os livros, faz um trabalho em progresso, até tem um WIP, né, também, que é escrito. Write in Progress. Write in Progress. Eu queria saber como é que a gente pode se tornar autor junto da editora, como é que a editora angaria mais autores nessa área de projetos. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Rubens, Cara, que eu vou te falar, tá? Eu virei editora, foi quase que uma coincidência, tá? Eu até conto a história, assim, que ela é interessante. Eu sou muito família, tá? Então eu tive eu casei com a Fernanda, ela tinha a Dudinha, já eu conheço ela desde tem 4 anos de idade para 5. Aí veio o João, né, que
foi o culpado do livro Lean Inception, que eu não conseguia viajar, ficar longe do bebê. E depois surgiu... Eis que surge a Carolina, tá? De repente, opa, surgiu a Carolina. Aí, quando ia surgir a Carolina, eu falei, putz, é uma menina agora, a Duda, né, já estava com 11 para 12 anos. Eu falei, ela pode ficar com ciúmes, né, que é menina e menina. Eu falei, putz, vou inventar alguma coisa com ela no verão. E eu tirei aliás, eu recomendo muito, tá? Eu tirei uma licença paternidade e eu fiquei em casa o mesmo que tem a licença maternidade. É impressionante. Queria que as leis brasileiras fossem diferentes para a gente ter licença igual para dividir tudo desde o início. E com a Carolina foi maravilhoso isso. E eu aproveitei que eu estava a Duda de férias e eu queria achar alguma atividade com ela. Ela gosta de escrever. A gente inventou de escrever um livro junto. Só que um livro é o Mistério do Colégio Wallop. É um livro infanto-juvenil. Eu não tinha onde publicar, diferente de um livro de tecnologia, de Inception, retrospectiva, isso não faltava convite onde publicar. Mas infanto-juvenil não. Então eu acabei virando uma editora porque o livro ficou muito bom, as pessoas pediram e você não pode vender se não é uma editora, não pode ter o CNPJ. Eu acabei virando uma editora para isso, tá? Por causa do livro. Aí como eu tinha editora, eu falei, vou botar meu livro aqui. Mas, como editora, eu não tenho interesse comercial. Tá? Aliás, como editora, eu não faço dinheiro. Todo o dinheiro que entra do livro eu gasto ou eu dou o livro para a faculdade, ou eu ajudo com algum livro novo, algum conhecimento que eu quero abrir. Agora, o único problema que eu tenho com a editora é que, como eu não tenho interesse comercial, o WIP da editora é muito pequeno, porque todos os livros eu acabo sendo mentor, eu lendo, ajudando. Então, o WIP é muito pequeno. Então, eu não aceito a proposta de livro, porque eu estou sempre trabalhando já em um e tem mais 3 livros prometidos. Mas, assim, eu conheço outras editoras e eu recomendo muito, tá? Algumas. É que eu realmente... Pudesse passar ou por e-mail ou comentar agora. Sim. Olha, depende do seu estilo. Talvez a Brasport, pelo que você falou, se é mais gestão de projeto, é mais a Brasport. Eu gosto de editora menor, que você tem um tratamento muito bom. A Casa do Código é muito boa. A Brasport é muito boa também. E a maior dica que eu dou também antes de pensar em editora no livro, abre todo o conhecimento, seja um PDF, artigo no LinkedIn, no Medium. Abre para você ter o feedback das pessoas. Isso é muito enriquecedor, tá? Especialmente na nossa comunidade, assim, que vem muito feedback. Sim, eu penso nisso. Eu já estou no processo de criar um blog justamente para começar a escrever sobre isso, que é sobre análise de cronogramas, né? Só que focado mais no gerenciamento de projeto. Então, se você pega um cronograma, ele tem um monte de informações que você pode analisar. E isso que você acabou de falar, do teu livro aí, eu esqueci o nome da sigla. CFD. CFD é extremamente valioso para o trabalho que eu vou fazer também. Então, eu vou poder juntar. E é sobre cronogramas. Então, eu abri um blog, ainda não está no ar, estou fazendo, né, o primeiro lançamento, justamente para começar a escrever sobre isso. Rubem, mas valeu a dica. Não, para mim esse é o melhor caminho, abre logo. Pensa até no MVP do blog, qual o mais simples, não pensa já nele todo bonito. Abre para, especialmente livro que é texto. Já abre, já deixa disponível, deixa as pessoas baixarem e deixa uma forma delas entrarem em contato com você. Isso é muito importante. Desde o início, seja o artigo, o blog, o e-book, bota o teu e-mail ali e deixa escrito, me dá um feedback. E constrói com as pessoas. Vale muito a pena. Ok. Valeu. Valeu a dica. E aí, pessoal, mais alguma? É isso? Estão todos calados. Eu acho que né? Que ninguém quer sair, a gente sai todo mundo junto, né? Isso me ninguém quer lembra ser a minha mal-educado. adolescência. Não, desliga você, não. Você primeiro. Você. Você desliga e resolve. O último. É que nem reunião, né? Se é a última a clicar, clica logo.
O último apaga a luz. Vamos contar até 3, todo mundo desliga de uma vez na mesma hora. Vamos lá. Pessoal, muito obrigado. É sempre Obrigada, excelente estar com Carol, vocês. parabéns. Andréa, parabéns, Andréa. A gente falando. Obrigada. Beijo, pessoal. Andréa, muito obrigado. obrigada pela Já tô participação. querendo meu Obrigada livro. novamente, Carol, pelo convite. Eu que agradeço. Seguimos aprendendo. Beijo, uns boa com os outros noite. aqui. Boa semana, fiquem Valeu, bem. pessoal. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau.